Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Hoje é dia 23 de abril de 2023. Estamos falando de São Paulo, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa transmissão de pós-tradução do culto Glória de Sião Internacional. Nós fizemos a tradução do culto de domingo e eu quero trazer esse culto de domingo primeiro para nós, depois a gente vai fazer tudo em ordem inversa. Vamos primeiro ao culto que está fresquinho na cabeça. Nós estamos num mês novo, foi um mês de primícias, mês de Iyar, é o segundo mês do ano. E é o mês ponte, mês transição entre a Páscoa e Pentecostes. Entre um mês e outro nós temos o segundo mês, porque Pentecostes é no terceiro mês, a Páscoa no primeiro mês, e esse foi o mês da travessia. Foi o tempo que eles levaram atravessando o Mar Vermelho, passaram pelo deserto, viram sair água da rocha, viram cair o maná, viram muitas coisas acontecer da provisão de Deus até que eles chegassem ali no Pentecostes. É o tempo da contagem do Homer. Esperar até o momento do empoderamento, até o momento de vir o poder do céu, até o momento de vir o Espírito Santo, até o momento de vir a palavra ali no Monte Sinai. Uma palavra que seria como a ketubá, como a certidão de casamento, como as responsabilidades de cada parte nesse matrimônio, do povo de Deus e do próprio Deus, tudo que cada um precisava fazer para que essa aliança pudesse avançar. E lógico, a aliança de Deus é eterna e é perfeita, nós falhamos, mas Ele não falha nunca. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é tão bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia. Issacar, o mês de Issacar, o mês 2 é o mês da tribo de Issacar, que é conhecida por conhecer os tempos e as estações, o que é muito importante. Quando nós estamos num momento de transição, nós precisamos deixar Deus falar. Nós precisamos saber o que Deus está falando, para que nós saibamos como marchar. Quando andar, quando avançar, quando parar, quando descansar, quando plantar, quando colher, quando semear. Nas nossas transições. Precisamos aprender a ver as coisas da perspectiva de Deus, ver o tempo da perspectiva de Deus. Diz assim: Senhor, leva-me a de fato estar assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, para que eu possa lá de cima ver o que o Senhor está vendo, para que eu possa ver o teu posicionamento do teu povo nesta terra, para que eu esteja alinhado. Alinha-me com o teu tempo em nome de Jesus. E no Novo Testamento a gente vê dois conceitos de tempo, o tempo cronos e o tempo kairos, a intervenção de Deus dentro do nosso cronos. Então o nosso cronos é um contínuo e Deus está sempre intervindo com o seu tempo oportuno, ou os encontros que ele tem marcado conosco nos Moedim. Então, nós temos as festas de Yahvé, que são os Moedim, o ciclo anual de intervenções. Nós vemos o ciclo mensal de intervenções nas primícias, e nós vemos uma intervenção de Deus em nossas vidas, um encontro marcado com Deus conosco, por Deus conosco, a cada Shabat. São os nossos ciclos de momentos com Deus, os Moedim. Mas dentro desses Moedim, que estão já posicionados no nosso cronos, Deus abre portais, e ainda ele vem e intervém em momentos que a gente nem imagina, mas se nós estivermos alinhados com ele, nós discerniremos esses tempos e ainda ouviremos do Espírito Santo e obedeceremos segundo a nossa estratégia, segundo a sua estratégia para o nosso posicionamento. Em nome de Jesus, amém? Diga: Senhor, eu quero estar afinado, alinhado e sincronizado com os teus tempos. Eu acabei de me lembrar agora de uma amiga minha que quando eu falei afinado, ela teria dito: afinado assim também? Sim, afinado assim também, Lelê, pode ser. Afinados como um instrumento que está afinado e andando no vento do Espírito, na frequência de Deus, mas pode ser afinado também. Entrar no tempo de Deus, estar no lugar certo, na hora certa, como esteve Esther, que foi, a sua vida toda foi para um tempo como este, ela foi levantada por Deus para um tempo como aquele em que ela viveu, para salvar o seu povo. Filipe, que foi ministrar ao eunuco a caminho de, quando o eunuco estava saindo de Jerusalém, no caminho para Gaza, e depois ia descer para a Etiópia, ele ministrou ao eunuco, Deus o posicionou, o Espírito Santo o posicionou naquele lugar, para aquele momento, para que o etíope pudesse levar a palavra e a salvação em Cristo Jesus.
para a Etiópia. Olha o evangelho indo às nações tão rápido depois que Jesus ascendeu aos céus por meio da obediência simples, a ousadia simples dos discípulos. Teve uma palavra lá no Shabat falando que Deus bateria a nossa porta e traria pessoas que viriam para receber algo do Senhor, como se elas fossem transportadas até ali. Diga sim, Senhor, eu estou disposto a receber as pessoas que o Senhor trará à minha porta. No caso do eunuco, Felipe foi levado até ele. Mas Deus nos levará e Deus também trará pessoas às nossas casas, trará pessoas ao nosso encontro. Essas pessoas, elas precisam receber algo. Tem pessoas que virão trazendo algo para nós, mas nós também somos mensageiros de Deus. Precisamos estar prontos em qualquer tempo, em qualquer estação, para entregar a palavra para que essas vidas possam levar de volta a palavra de Deus, a estratégia, o conhecimento, a glória de Deus, a palavra no tempo oportuno, para que possam levar para suas casas, em nome de Jesus. Vimos também o exemplo da Sulamita, que depois que seu filho ressuscitou, pela oração de Eliseu, Eliseu falou, olha, vai ter fome na terra, vaza por 7 anos aí. Quando ela voltou, não queriam devolver a terra dela, ela foi falar com o rei bem no dia que o Geazi, o moço do Eliseu, estava contando para o rei a história da Sulamita. Olha que coisa, ela estava no lugar certo, na hora certa, Geazi estava na hora certa, no lugar certo. Deus fez com que o cronos de todo mundo se alinhasse e ele fez um kairós ali para a vida da Sulamita. Tremendo. Deus tem isso para nós também. Esses tempos oportunos, essas intervenções de Deus em nossas vidas. Nós podemos ter essa expectativa de que quando nós oramos, Deus está nos posicionando, e eu vou falar um pouco sobre isso mais tarde, em relação àqueles que estão orando por muito tempo a respeito de certas coisas que parece que não acontecem de jeito nenhum. Aguenta firme que tem uma palavra para ti aqui. Para que nós entremos no tempo, para que nós sejamos conhecedores dos tempos, como a tribo de Issacar, o Robert trouxe 4 pontos rápidos. Primeiro, a gente precisa se alinhar com Deus, e especialmente no calendário de Deus, que tem tantos segredos e estratégias para nós ouvirmos, né, de Deus, que são o calendário, o semanal, o mensal, o anual, das festas e encontros já marcados, Moedim. Segundo ponto, nós precisamos cobiçar o profético, ansiar, desejar ardentemente o profético. O profético nada mais é do que nós estarmos nesse lugar entre céus e terra, de ouvir essa comunicação que Deus está nos dando, a estratégia celestial para liberar aqui na terra, para que haja o avanço, para que haja o romper, para que a terra se alinhe. Para quê? Para a vinda do nosso amado, queridos. Tudo é a respeito da vinda. Tudo na palavra é a respeito da nossa redenção. É o plano da redenção do Gênesis ao Apocalipse. Deus, ele movimentou os povos, as nações, para a primeira vinda de Cristo. Ele preparou todo aquele cenário. Agora ele está preparando todo um cenário para a sua segunda vinda. E então nós estamos nessa busca para ouvir a estratégia de Deus, para implementá-la aqui na Terra. É a nossa busca para a obediência. Terceiro ponto, compreender o tempo à luz da eternidade. Saber que nós estamos dentro de um plano da redenção. Sabemos que tudo tem um começo, um meio e um fim. Não é só a meu respeito, minha vida, minha profissão, minha família, meu bem-estar. Na verdade, na Bíblia, quase nada é a respeito do nosso bem-estar, né? Isso é o que respinga de nós estarmos compreendendo os tempos e andando com Deus, estarmos aí agarrados com Jesus. Respinga bem-estar, respinga a bênção. A bênção não tem como não correr atrás. Mas nosso propósito aqui é muito maior do que isso, é a respeito de Deus, da sua vinda, da sua glória, da sua colheita das vidas, é a respeito do destino da terra, é muito maior do que nós podemos imaginar. Por isso a gente tem que dar esse zoom out, de ir lá para o trono, olhar o que Deus está vendo da perspectiva que Ele está vendo, justamente porque é muito maior do que o nosso próprio umbigo. Aliás, isso não se prega nas igrejas, né? A gente costuma pregar que é tudo a respeito do meu bem-estar, da minha cura, da minha libertação, da minha alegria. E, na verdade, é muito maior do que isso. A gente precisa sair da nossa bolha. Quarta coisa, peça a Deus até receber. Persevere, insista, persista. Então, alinhe-se com o tempo de Deus, busque o profético, compreenda o tempo à luz da eternidade, primeira vinda, segunda vinda e além, e peça a Deus até receber. Amém? Na adoração, nós começamos já declarando que o tempo é agora. Diga, o tempo é agora. Agarre
Diga, o tempo é agora. Eu puxo ele agora para a minha realidade, o tempo de Deus, o kairos de Deus. Para o Brasil, libere sobre a tua nação, libere sobre a tua cidade, libere sobre o teu estado. Venha o kairos de Deus, a intervenção, a glória de Deus sobre o Brasil, sobre São Paulo, sobre a minha casa e o meu bairro, em nome de Jesus. A hora é agora, esta é a hora, diga, esta é a hora. Esta é a hora, Brasil, esta é a hora. Levanta-te e resplandece, pois é chegada a tua luz. Nós vamos entrar no timing para romper. Nós vamos entrar no timing de Deus para avançar. Nós vamos entrar no timing de Deus para a vitória da nossa nação e para a vinda do nosso amado. Para essa grande colheita, nós nos posicionamos adequadamente, segundo a estratégia de Deus para cada um de nós, para recebermos esse grande avivamento e sermos os trabalhadores dessa grande seara, dessa grande colheita dos últimos dias, em nome de Jesus. Avance. Em meio à tempestade, avance. Se estiver nublado, avance. Se você enxergar um palmo na frente do nariz ou não, avance. Se estiver ensolarado, avance. Se estiver chovendo, avance. Se estiver no meio da tempestade, avance. E se o Espírito Santo falar, dá seta e entra no acostamento e espera, você dá seta, entra no acostamento e espera, até passar essa tempestade, sem medo de ser feliz. Há descanso no meio da tempestade. Há alento, mas faça só quando ele mandar. Seja obediente ao extremo, em nome de Jesus. Amém? Muitas vezes, nós vemos amados guerreiros que são recolhidos antes da hora. Todo mundo é recolhido antes da hora. Deixa eu falar isso para você, deixa eu já tirar esse mistério. Todo ser humano que veio depois de Adão, e Adão e Eva também, todos nós fomos recolhidos e seremos recolhidos antes da hora. Porque nós somos eternos, nós não deveríamos ser recolhidos, nós não fomos criados para morrer. Por isso a morte nos abala tanto, por isso o luto é tão necessário e tão doloroso, porque nós não fomos criados para isso. Mas nós estamos num mundo caído, num mundo que jaz no maligno, sob o domínio do inimigo, e nós temos acesso, imagina as trevas aqui, a gente tem acesso pelos portais de glória para ir além dessas trevas e alcançar a sala do trono e a árvore da vida para o nosso espírito, para a nossa alma. O nosso corpo ainda geme e aguarda essa mesma intervenção, que vem na segunda vinda. Mas enquanto isso, nós sabemos que quem morrer aqui agora, não importa se morreu com 90 anos, não cumpriu a sua carreira como deveria ser, porque nós fomos criados eternos. Estão me entendendo? Diz sim assim. Sim, sim, teacher, estou entendendo. Ótimo. O que acontece, então, é que muitos dos amados são recolhidos e a gente pensa, puxa, mas tão jovem. Tinha um propósito. Deus quer que nós tenhamos essa noção, essa ciência, esse entendimento, essa unção de Kairos, essa unção de Issacar, para que nós saibamos que no momento, quando Deus falar para você, eu estou te recolhendo, porque eu estou aliviando a tua dor, porque eu estou aliviando a dor da tua família, porque sei lá por qual motivo quer que seja, porque essa questão de morte é muito difícil mesmo a gente entender, mais difícil ainda de explicar. Mas se Deus falar para você que Ele está te recolhendo, não resista a Deus, resista ao inimigo, não resista a Deus. Pegue o bastão que está na tua mão, da corrida que você não terminou, e passe adiante. É maior do que você, é maior do que eu, é maior do que nós. A missão é maior. Os discípulos todos morreram antes da hora, todos foram ceifados antes da hora, morreram crucificados de ponta cabeça, morreram mártires, morreram fritos em óleo, queimando em piras de fogo, foram decapitados. Eles morreram antes da hora, mas o bastão foi passado. Passe o bastão, discipule, levante pessoas. Não seja a última batatinha do saco achando que você está voando solo para o resto da vida. Não, nós não somos voadores solo. Nós temos um rebanho e o rebanho anda junto. Amém? O rebanho vai passar junto pelas portas, como uma das profecias que nós vimos na adoração, que o Keith trouxe. O rebanho voa junto, anda junto. Como é que chama quando é de aves mesmo? Chama de bando, né? Eu não lembrei na hora que a palavra em inglês é flock, é igual. Flock de pássaros e flock de ovelhas, né? E para nós, rebanho de ovelhas, mas rebanho de gado, mas de aves não é rebanho. Eu não estou me lembrando agora, mas você sabe, anota aí. Muito bem.
onde eu estava, nas palavras da adoração. Sim, passe o bastão se necessário, ok? Isso não foi uma palavra minha, tá? Eu embelezei ela, eu ministrei ela, mas ela não veio de mim, ela veio de alguém na adoração, um profeta que falou. Não se sinta derrotado, se sinta parte do processo e passe o bastão, não se preocupe, a nossa esperança é a glória. Então, a gente está na glória, a gente vai para a glória, e a gente volta para cá com glória. Então, está tudo em casa, a nossa eternidade em Cristo está assegurada na glória. Ainda que nós morramos aqui, nós viveremos. Aleluia. Nós precisamos avançar e não retroceder. E teve um homem que foi levar um presente de primícias para o Chuck, que era um negócio mais ou menos deste tamanho. Era uma chavinha que numa locomotiva faz a locomotiva ou andar para frente ou andar para trás. Uma coisa deste tamanho pode fazer uma coisa gigante de 432 toneladas avançar ou retroceder. Deus pode fazer até as maiores montanhas nas nossas vidas serem removidas. Ele pode aplainar o mais profundo dos vales. Entrega os teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Confia nele, Ele é bom, sempre bom. Deus tem planos e tem estratégias. Pare de reclamar, pare de murmurar. Entre no tempo de Deus. A primeira vez que eu ouvi isso foi quando eu estava orando por uma irmãzinha nossa que estava no seu leito de morte. E eu queria ir embora eu ia embora, e eu perguntei, Senhor, o que eu digo para ela? Eu não sei o que dizer para ela. E Deus diga, fale para ela, entrar no meu tempo. Entra no meu tempo. Entra no meu tempo. Depois disso, eu ouvi tantos outros ministros falando de entrar no tempo. Hoje a gente teve uma ministração inteira de entrar no tempo. Amados, é algum segredo que Deus quer que nós aprendamos. Como entrar no tempo de Deus. Vamos buscar e perseverar até nós entendermos e vivermos isso na íntegra, porque isso será essencial nesses dias que estão por vir. Dias de abalos. Aliás, a gente cantou sobre abalos e eu não anotei. Anotei sim, está no Shabat. Vou chegar lá. Aí a palavra do sonho que o Keith teve, eu quero compartilhar o que eu consegui anotar aqui, mais ou menos, né? Era um chiqueiro de porcos que ele viu. E ele viu um porco ali com 2 cabeças. E uma das cabeças era um negócio nojento, horroroso, nefasto, uma coisa ruim mesmo. E os porcos estavam ali no seu chiqueiro, podrão, né? E tinha uma pessoa em cima da cerca chorando porque as pérolas tinham se perdido ali. Ela tinha lançado pérolas aos porcos. Acho que não sabia que aquelas pessoas a quem ela estava lançando as pérolas eram porcos. Mas era um fazendeiro de porcos. Deve ter várias dimensões de interpretação aqui. Aí o Keith foi na direção do fazendeiro para ministrar a vida dele, e aí Jesus entrou na frente dele, interrompeu ele e, tipo, chá comigo, né? E aí o Keith ficou só assistindo, Jesus chegou no fazendeiro e ele falou assim, e aí, né, você jogou pérolas para os porcos? Ele falou, pois é, olha lá o bicho, um demônio lá naquele porco ali. E aí Jesus falou, chá comigo que eu vou resolver isso, né? E aí o fazendeiro decidiu que Jesus precisava das galochas, né? Você não vai pisar nesse chiqueiro, né? Jesus estava descalço. Aí Jesus falou, não se preocupe, eu não preciso das tuas artimanhas, eu não preciso dos teus instrumentos, das tuas ferramentas, eu não preciso do seu modus operandi, eu não preciso do seu método. Deixa comigo que eu tenho o meu. Aí, conforme Jesus foi, abriu o cercado e entrou, ele entrou como se ele estivesse andando sobre as águas. Então, ele andou sobre a lama. Boa essa, hein? Andou sobre a lama do chiqueiro. Conforme ele foi andando, foi brotando, foi limpando, foi gerando algo, a terra foi sendo limpa e purificada e florida. Amei também. E quando ele chega no porco de 2 cabeças, ele passa a mão nas costas, assim, do porco, aí ele passa a mão do lado, assim, onde tinha aquela cabeça nojenta, e a cabeça sumiu. O cara foi liberto, o porco foi liberto, foi curado. E o porco, depois o Keith veio orar como se o porco fôssemos nós, porque nós temos uma cabecinha podrona que se levanta de vez em quando, endemoniada, né? Nós temos os nossos momentos de piti, de chilique, né? De virar no giraia, que está virado no giraia. Infelizmente,
a nossa carne se manifesta de vez em quando, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo e ele é libertador, ele é Deus que cura, ele é Deus que sara, ele é Jeová Rafá, ele é Jeová Jiré, ele vai ter a provisão para a nossa redenção sempre. E então, não tenha assim, vergonha. Muitas vezes nós dizemos que o nosso cálice está meio cheio, mas na verdade, e a gente fica naquele mimimi, naquele ressentimento, daquela mágoa conosco, nós mesmos, dizendo, Deus, não tem jeito para mim. Tem jeito para todo mundo, você só tem que querer. E você, quando ouvir, precisa corresponder e obedecer. Isso faz parte da ousadia que Deus nos deu. O Espírito Santo, ele está sempre ali batendo. Ele está sempre nos atraindo. Ele está sempre nos alertando. Nós nunca estamos andando sozinhos. O nosso papel nessa aliança é ouvir e obedecer, tão somente. E se nós fizermos tão somente o básico do ouvir e obedecer, nós seremos vencedores, nós romperemos, nós avançaremos, nós seremos vitoriosos. Amém? E as pérolas, né, que foram lançadas, as pérolas começaram a vir à tona, e agora elas não estavam mais lançadas a porcos endemoniados, elas estavam lançadas num campo fértil. E então elas puderam se posicionar no lugar certo, na semente certa, na pessoa certa, na revelação. Ela vai ser entregue para quem de fato está esperando essa revelação. A gente não precisa ter medo de que vai se perder tudo. E a moral da história era: se você está nesse chiqueiro, se você fez o errado, ou se você, né, se você é o porco ou se você é o fazendeiro, qualquer um que você seja, tem salvação para você, tem libertação para nós. Tem jeito, Deus tem jeito. Então, somente deixe Ele fazer acontecer, ande junto com Ele, ouça e obedeça em nome de Jesus. Amém? Amém. Voltando ao início, ao culto do Shabat. O Chuck, no início do culto do Shabat, no dia 21/4/2023, foi a sexta-noite, né? Ele falou que no mês de Iyar, nós vamos deixar Deus trabalhar as estruturas da nossa alma quanto ao tempo. O que precisa ser curado, o que precisa ser empoderado, o que precisa avançar, o que precisa ser liberto no tempo de Deus. E nós vamos romper também, segunda coisa, que nós vamos romper com o poder do medo. Deus vai fazer algum tipo de cura nos rins, que tem a ver com esse sistema adrenal, eu não sei o que é isso e não deu tempo de pesquisar, mas ele falou adrenal system. Então pesquise o que é o adrenal system, porque Deus vai trabalhar e isso tem uma ligação no espírito e na alma e no corpo. São coisas que Deus vai fazer em todas as dimensões. Ele falou que se você tiver acesso aí ao livro Tempo para Derrotar o Inimigo, Tempo para Derrotar o Inimigo, Time to Defeat the Devil, eu acho que é dele. Ele mostrou o livro e eu estava olhando para outra coisa na hora, não deu para pegar um print. Mas é O Tempo para Derrotar o Inimigo. Esse é um bom livro para essa época. E ele falou de novo daquele livro dele da Páscoa, né? Como é que chama mesmo o livro da Páscoa dele? Passover Strategies? Não, Passover... Não me lembro agora. Mas, enfim, Deus quer nos alinhar com propósitos redentivos, pois vai buscar do Senhor o que é isso. Deus quer nos alinhar nos seus propósitos redentivos. Ele quer nos dar esse é um tempo, esse tempo de transição, de travessia entre Páscoa e Pentecostes, é um tempo de revelação, é um derramar, é um download, a palavra que ele usou foi como se fosse uma chuva bem pesada de revelação. Então, né, receba, entra aí na sua chuva, fecha o guarda-chuva, deixa a chuva vir sobre ti, essa chuva de revelação em nome de Jesus. Lembrando que esses 40 dias, 40, 50 dias que Jesus, entre a Páscoa, são 50 dias, né, entre a primícias, entre a festa das primícias, o dia da ressurreição, e o dia de Pentecostes, são 50 dias. Mas na transição de Jesus, quando ele ressuscitou, ele caminhou com os discípulos 40 dias. E os ensinou e abriu as escrituras para que eles compreendessem a primeira vinda. Nós estamos em tempos próximos da segunda vinda, que a gente está precisando daquela reforma de mentalidade que Jesus fez com os discípulos 3 anos e meio, quando caminhou com eles. Que ele foi mudar a mentalidade deles para que eles compreendessem
a Páscoa, a sua morte, a sua primeira vinda, a sua obra, a sua missão na primeira vinda. E eles só foram entender de fato nessa caminhada de 40 dias. 10 dias eles ficaram esperando sozinhos, obedecendo, até que viesse o Espírito Santo. E aí completam os 50 dias. Nós estamos nessa travessia de 40 dias para ouvir do Senhor a revelação e a estratégia para essa nossa travessia deste ano. Compreendendo a que já foi, compreendendo a que está por vir e compreendendo aonde nós estamos nesse exato momento. Cada um de nós no nosso lugar de posicionamento no corpo de Cristo, no tabernáculo vivo que é Jesus. Issacar significa ele é a nossa recompensa. Conhecendo os tempos de Deus, discernindo os tempos, discernindo a nossa missão, discernindo nossas armas, instrumentos, ferramentas, discernindo o nosso posicionamento dentro do tempo de Deus, Deus será a nossa recompensa. Amém? Os céus estão realinhando conosco neste mês. Foi uma frase que ele disse. The heavens are realigning with you. Os céus estão realinhando contigo nesse mês. Pergunte para Deus o que é isso. Escreve aí, os céus estão realinhando comigo. Deus, o que significa isso? E quando eu ouvi isso, eu tive uma visão parecida com a que eu tive quando eu entreguei uma palavra para a Andréia antes dela ir viajar. Que eu não lembro nem direito como foi a dela. Eu lembro que era uma sala giratória, não era um negócio assim. Nessa palavra, eu vi duas salas. Uma sala girando e outra sala. Como se fossem as engrenagens de um relógio, era uma sala dentro de uma sala e estava tudo girando. E nós tínhamos de discernir, como se fossem tabuleiros girando, por onde a gente saía e aonde a gente pisava na outra chapa que estava virando também. Como se fossem plataformas giratórias. A gente estava em a gente não podia ficar tonto, né? Então tinha que saber como posicionar-se naquele lugar e ficar de olho na transição da outra chapa, saber para onde andar, se era para andar de lado, de frente, de ré, para poder pisar na outra plataforma. Então, não vai ser uma coisa super simples, não é uma coisa aparentemente simples, pela minha visão, mas não é um bicho de 7 cabeças, não é a besta, né? Não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa impossível, é uma coisa que Deus tem para nós, e quando o Espírito Santo falar, a gente pode ir até de olho fechado. É só ouvir e corresponder. Se você está meio que sentindo uma ansiedade porque está tudo girando e você está tendo uma dificuldade de discernir, ou até de ficar em pé, fecha os olhos. Procura Jesus aí, olha para Jesus. Gruda, fixa nele e obedece. Ouve o Espírito Santo e obedece. Não tem erro. Ele vai nos ajudar a transicionar, ainda que pareça ser uma coisa impossível. Amém? Outra frase que ele disse que eu achei importante: o futuro está nos esperando entrar. O futuro está nos esperando entrar. Então, vamos dizer que aqui está o passado, aqui está o presente, o futuro está esperando eu dar o passo, para que eu entre nele. E foi aqui que eu tive essa visão. Então, as duas coisas vão entrar juntos. E aí, a pergunta do Chuck foi: que ações de fé vão me ajudar a avançar? Quais são as ações necessárias que eu realizarei pela fé que vão me ajudar a avançar? Sim, eles transportaram o playground aqui para a minha área de serviço. Eu não sei se vocês estão ouvindo, se está atrapalhando vocês, eu espero que não. Tem mais um pouquinho aqui ainda. O Chuck, ele liberou sobre nós a unção do tempo. Eu vou... Pausa, vocês me dão uma pausa? E o Chuck liberou essa unção do timing de Deus. E eu recebi a unção do timing de Deus, e eu não sei se eu sei passar ela para vocês. Então, eu só vou fazer
de forma simbólica, mas se chegar aí, amém. Senão vocês voltam lá e assistem, ou se não, vocês entram no Espírito e pedem para o papai, tá? Eu compartilho essa unção que o Chuck liberou de entrar no timing de Deus, em nome de Jesus. Deus está te fazendo mover, Ele está te levando e te transicionando por meio de campos de colheita. Receba a unção de entrar no timing de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Na adoração, nós cantamos muito sobre celebração, a alegria que está na casa. Vieram muitas palavras falando do lar, falando da casa. Alegria na casa. E Jesus, alguém viu Jesus vindo às portas das nossas casas e numa nova visitação. Então, receba, né, a presença de Jesus. Em algum momento, se você ouvir alguém bater na porta, abre. Se alguém tocar a campainha, abre. Vê primeiro quem que é. Mas, por que eu falo isso? Porque eu já ouvi a minha campainha tocar e não era ninguém, e Deus falou, vai abrir a porta. E eu me lembro que o Chuck falou isso também, que ele estava deitado um dia, uma madrugada, e eu não sei se ele ouviu a campainha tocar ou se alguém bateu na porta e ele ouviu e Deus falou, abre que sou eu. Ele levantou da cama e foi abrir a porta. Então, né, Deus quer ter um novo tempo de visitação para nós em nossas casas, então fique atento a esse momento em que ou no espírito e fisicamente você vai abrir as portas para o Senhor. E outra palavra de casa foi como se fosse primavera na casa. Então, se você tem passado por um tempo de outono, se você tem passado por um tempo de intenso calor, quase que parece um inferno, se você tem passado por um tempo de inverno, que é tudo frio, gelado, uma desgrama, se você está num desconforto muito grande, saiba que esse é um tempo de primavera para o seu lar. Receba o tempo de primavera, de braços abertos, receba a primavera chegando no seu lar. Não estou falando de estação, porque nós aqui estamos no hemisfério sul, eles estão esperando a primavera lá e nós estamos esperando o outono. Mas em termos no espírito, nas dimensões do espírito, de braços abertos, receba a primavera na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho, na sua profissão, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que a primavera venha sobre o Brasil. A primavera espiritual venha sobre o Brasil, que seja um tempo de amores do Brasil para com o nosso amado Jesus, em nome de Jesus. Essa palavra já trouxe, né, de pessoas que viriam receber uma palavra. E declare sobre a sua casa, que eles cantaram muito isso, que a nossa casa seria conhecida pela reputação de Deus, teria a reputação de Deus, a reputação da presença de Deus. As pessoas vão dizer, Deus estava lá, algo assim. Nós recebemos essa palavra em nome de Jesus. Faz das nossas casas um lugar tão cheio da tua fama, da tua glória, da tua presença, que as pessoas sejam atraídas a vir e elas vejam aqui o Senhor, não vejam a nossa decoração, nossa comida, né? Vejam o Senhor, que o Senhor receba a glória e a fama, que seja Ele transbordando dos nossos lares, em nome de Jesus. Há algumas orações passadas de avós, de tios, coisas que você tem orado por familiares, coisas que você tem orado pela sua nação, até pelos seus vizinhos, por amigos, por famílias, por ministérios, que você está esperando há muito tempo. Deus diz o seguinte, orações passadas estão sendo ativadas. Orações passadas estão sendo ativadas. Receba. E Deus, nós cantamos também, que Deus nos tornasse missionários caseiros. Diga, eu quero ser um missionário caseiro. Agora eu vou explicar para você o que você orou. Em nome de Jesus, você vai ser um missionário na sua própria casa, você vai ser um missionário no seu condomínio, você vai ser um missionário na sua nação. A gente tem uma visão de missionário só em outros lugares, né? Internacional, não. Deus está nos usando para evangelizar, pastorear, ensinar, apostolar, profetizar, sei lá, os 5 ministérios. Ele quer nos usar aqui. A nossa seara, ela é mais próxima. Muitos serão enviados para longe, mas no momento, nossa seara é aqui e agora. Não abandone essa seara. Não vai cuidar do jardim lá longe e deixa aqui perto uma desgraça de feio que você mal consegue achar a porta de entrada. Cultive o jardim próximo. Amém? Em nome de Jesus. Teu povo está pronto para o abalo. Está aqui a palavra de abalo que eu lembrava da gente ter cantado.
O James trouxe a palavra profética e ele cantou: teu povo está pronto para os abalos, teu povo, your people are ready for the shaking, teu povo está pronto para os abalos. Então, de vez em quando a gente vê uma palavrinha de escatologia entrando aqui no meio da adoração, e a gente não tem ensino sobre isso lá, mas a gente tem ensino sobre isso aqui na Casa da Glória. Então a gente está juntando todas as pecinhas desse quebra-cabeça, porque nós somos corpo. Se eles são cotovelo e eu sou punho, então a gente está andando junto, cada um no seu quadrado, cada um no seu chamado, mas todos ligados ao mesmo corpo. Então o James cantou: teu povo está pronto para o abalo, e aí veio a palavra profética. Deus falou assim: eu estou causando estes abalos para fazê-los avançarem para a montanha. Subam a montanha, é necessário que subam a montanha. Entrem em concordância com os meus abalos. E quando vem abalo, o que a gente costuma fazer? Briga com o diabo até as tampas. Para tudo, outra mentalidade. Você vai brigar com o diabo na hora certa, não é na hora que você acha, né, que está no seu automático. Abalou, saiu na porrada. Não é assim, é abalou, Espírito Santo. O que eu faço? Agradeça pelo abalo e suba a montanha. Olha como é fora do nosso quadrado. Precisa fazer essa mudança de mentalidade aí. Continua a palavra. Precisa subir e ascender a montanha para visualizar a minha provisão, a minha estratégia, os meus segredos, a minha revelação e o som que eu tenho para ser liberado nos tempos que estão por vir. Para que vocês possam avançar no restante do ano, eu preciso que vocês agradeçam os meus abalos que estão empurrando vocês para subir a montanha e ver e receber a minha estratégia. Então, Senhor, obrigada pelos abalos. Todo abalo é desconfortável, só falando. Agradeça, porque no desconforto da travessia, da fome, da sede, de águas amargas, de, né, caminhar muito tempo com criança, idoso, mantimento e tudo mais, nesse desconforto, Deus estava ali. Era necessária essa travessia. Eu usei num dos meus seminários uma imagem que eu vi esses dias no Pinterest, muito bonita. Era o povo atravessando o Mar Vermelho, e do outro lado do Mar Vermelho estava a Nova Jerusalém. Essa é a nossa travessia de Páscoa. Nós atravessamos, nós entramos na cruz para sermos sepultados e ressuscitarmos, para que nossa alma alcance a árvore da vida. Nosso espírito nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós, nós temos agora acesso à eternidade com a nossa alma. Estava perdida, agora foi encontrada. Essa é a perfeita imagem da nossa salvação. Nessas nossas travessias, elas são desconfortáveis, às vezes dá medo, uma parede de água daqui, uma parede de água daqui, escurece tudo, né? Uma coisa que você pensa, qualquer vacilo aqui, eu vou morrer afogado, né? É um sobrenatural que às vezes é assustador. A travessia pode ser assustadora, isso não quer dizer que Deus não esteja ali, e foi Ele que abriu o mar, foi Ele que fez o abalo. Se o Egito não tivesse oprimido o povo não teria clamado. Se o povo não tivesse clamado, não teria havido libertação. Moisés não teria sido levantado. Então, é uma sequência de eventos necessários para a travessia. E a gente vai chegar no timing disso ainda. A gente vai chegar no timing disso ainda, que é a coisa mais importante que está lá. Foi a primeira coisa que eu ouvi que eu não trouxe para vocês ainda. Vou chegar. Continua a palavra. Precisa ascender agora. Você precisa subir a montanha agora. Você precisa ascender agora, diz o Senhor. E enquanto eu estou falando isso, eu estou me lembrando da cena dos elefantes, dos animais e dos crentes que subiram a montanha lá no tsunami da Indonésia. E só eles foram salvos, porque eles subiram a montanha. O que estava acontecendo? Abalos de perseguição. Vocês não podem adorar aqui embaixo. Subam a montanha, façam suas vigílias, sei lá onde, lá em cima da montanha. E Deus fez com que a perseguição acontecesse para salvar e livrar o seu povo. Deus fez com que a perseguição e a opressão acontecesse no Egito para livrar e salvar o seu povo. E isso tem um timing. Deus falou para Abraão que o povo estaria no Egito por 400 anos. Chegou o tempo do cumprimento, do finalizar, do término do tempo deles ali. Veja que Deus faz os abalos, agradeça pelos abalos, mude de mentalidade, seja reposicionado. Outra pessoa teve uma visão em relação ao reposicionar, ela não vou contar toda a história, mas a palavra é: muitos de nós estamos escondidos atrás das velas. Pensa no barco a velas.
Muitos estão ali tentando ficar atrás das velas porque os ventos estão muito fortes. Deus está falando, saia de trás das velas, eu quero que você veja onde nós estamos indo. Receba o vento, dê as boas-vindas ao vento, não rejeite o vento. Você precisa de um lugar de maior visibilidade. Saia do seu esconderijo. Redemptive sounding time. Aí uma pessoa trouxe uma frase de duas maneiras diferentes que eu não sei muito bem se eu vou conseguir traduzir, mas anota aí. Redemptive sounding time é um tempo que tem um som redentivo e é um tempo que tem um som redentivo e também é o som do tempo redentivo. É um tempo que tem um som redentivo e também é o som do tempo redentivo. Os povos da terra precisam estar alinhados, as tribos precisam estar alinhadas. E aqui entra o trabalho com os indígenas. Eu não sei, eu não conheço quem trabalha com os povos indígenas do Brasil. Essa palavra começou lá com eles nos Estados Unidos, dentro dessa profecia aqui. E aí o profeta expandiu e falou, povos da terra, ouçam, eu preciso trabalhar com todos os povos, passado, presente e futuro. Eu preciso que os indígenas estejam junto comigo nessas alianças para os últimos dias, nos posicionamentos. Então, se você conhece alguém que trabalha com povos indígenas no Brasil, esse é o tempo de movimentar e agitar essas águas, de chamar esses líderes que são cristãos, tem muitos, para que eles possam estar sendo preparados e que eles possam ir até a frente, né? De ter esse tempo de sentar e ver a revelação que eles estão tendo, de juntar tudo, como a gente faz aqui, mas de forma muito maior, porque é algo muito mais importante que Deus quer fazer por meio desses povos. E a última palavra da adoração foi que esse é o mês do maná. Nós não vamos agora viver das cebolas do Egito, nós vamos viver do Senhor. O alimento vem diretamente do Senhor. Tempo de travessia é assim, difícil, tenebroso, mas é o que nós deveríamos nos sentir mais próximos do Senhor, porque Ele está ali na nuvem, Ele está ali no fogo, Ele está ali na provisão da água, Ele está ali na provisão do alimento, Ele está ali em tudo. Então, desfrute desse tempo, ainda que ele seja difícil, e agradeça por ele, porque você agora vai viver diretamente da provisão do Senhor. E o timing da questão toda é uma palavra do Tim Sheets, de 17/4/2023, em que ele diz assim, ele fala sobre a palavra Zacar, que a palavra Zacar é um tempo, quando Deus fala assim para Raquel, ele fala, Deus se lembrou de Raquel. Aonde que está esse verbo nas Escrituras? Em Gênesis 30:22, fala assim, lembrou-se Deus de Raquel, e ouviu-a e a fez fecunda. Gênesis 19:29, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas. Gênesis 8:1, lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais e etc. que estavam na arca. Deus se esquece de alguma coisa? Não, nunca. Então, o que significa essa palavra Zacar? Deus se lembrou significa, ele viu o tempo, ele viu, olha, Raquel com todas as suas maldições hereditárias, eu a trouxe para ser esposa, ela é amada de Jacó, Leia vai trazer todos os filhos, a maioria dos filhos, com as servas, mas eu tenho alguém para Raquel. E o tempo dela vai ser aqui nessa minha intervenção, Kairos, no Cronos dela. Essa palavrinha é Deus falando, chegou o tempo da intervenção. Chegou o meu momento de ouvir o clamor. Esse é o tempo, está tudo dentro das profecias. Deus se lembrou de Noé. Chegou o tempo certo dos 120 dias, dos 40 dias, de todo o tempo. Chegou o tempo, ouviu o clamor, Deus se lembrou de Israel lá no Egito. Ele não se esqueceu, mas ele havia dito que seriam 400 anos, porque ele está profetizando os 4 dias, os 400 anos, os 4 milênios. Ele está profetizando o seu tempo. E ele usa as nossas vidas para profetizar esse tempo de redenção para o planeta. E então há coisas na sua vida que você pensa que Deus se esqueceu, palavras que ele te deu lá atrás, promessas que ele te deu lá atrás, promessas que ele deu para a nossa nação. E Deus não se esqueceu. E quando ele chega e diz,
lembrei-me da minha promessa para o Brasil. Esse é o tempo em que ele já esteve trabalhando no Brasil para realinhar a nação, suas tribos, ministérios e etc. E agora ele vem com a intervenção para trazer o cumprimento daquela promessa, como ele fez com Raquel, com José, na prisão, com todos os profetas. E agora lembrei-me de Davi para cumprir a promessa na vida dele. Deus tem promessas na sua vida, o tempo dele, a vontade dele é soberana, ele já calculou tudo isso. Às vezes nós não entendemos. Davi não entendeu aquele tempo todo, Esther não entendeu aquele tempo todo, os israelitas não entenderam aquele tempo que eles tiveram de passar no Egito, eles esqueceram da profecia para Abraão. Abraão não deve ter entendido nada, então, como é que meu povo vai passar 400 anos? Não entendi esse negócio, mas e a promessa da multidão, né? Como as estrelas e como as areias do mar? Como assim? Na hora nós não entendemos, mas nós perseveramos, nós seguimos. Né? Daniel está lá estudando Jeremias e ele vê que ele estava dentro daquele momento de intervenção de tempo Kairos. Chegou o tempo das 70 semanas ou dos 70 anos. E aí Daniel fala, ok, Deus, o Senhor disse e a gente está dentro do tempo da intervenção. Lembra-te de nós, não porque Deus esqueceu, mas Deus, o tempo da tua intervenção chegou, posiciona-nos. Posiciona-nos. E essa deve ser a nossa oração, que nós estejamos dentro do tempo, dentro da vontade de Deus, dentro desse sacar, dessa memória, dessa lembrança, porque também sacar, o verbo sacar. Então, Deus, lembra-se de nós. Não se esqueça das tuas promessas, dos teus desígnios, dos teus tempos, da tua vontade. Nós não queremos a nossa própria glória, nós não queremos só satisfazer o desejo do nosso coração. O desejo do nosso coração está entrelaçado com os desejos do teu coração e é por isso que nós ansiamos, nós cobiçamos, é isso, estarmos posicionados para fazer cumprir a tua vontade, para que o nome de Jesus receba toda a fama, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, toda a adoração nessa terra. E se depender de mim, Senhor, eis-me aqui, lançando minha coroa aos teus pés, permitindo-me, rendendo para que o Senhor possa me posicionar, custe o que custar, aonde o Senhor tem para mim, no tempo e no espaço. Em nome de Jesus. Amém? E nós selamos esta palavra. Quero declarar essa palavra aqui antes. Nós vamos selar com a ceia. Você está com a sua ceia aí? Está tudo pronto? Mas se nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. 2 Coríntios 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 5. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, servos uns dos outros, servos daqueles a quem nós estamos ministrando. Pois Deus, o Pai, que disse, das trevas resplandecerá a luz, esse mesmo Deus e Pai que disse isso, é Ele quem brilha em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. O tempo não está quebrado no Brasil. O tempo não está quebrado no Brasil. Nós repreendemos essa artimanha do inimigo. Que rebacota e que nós profetizamos que o Brasil está entrando no tempo perfeito de Deus, no tempo perfeito, no alinhamento perfeito do Pai, em nome de Jesus. É Ele quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face do nosso amado Jesus.
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia. Reketia laramboshevotaki nimreshletia sovgatut kata moneshevriatakor nimrotikia lotkare timrashovataya lotkasaya de shevlataya rodkazamini. Yeshua. Yeshua, 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 Rei, a luta menut, sabe, garoto. Para que tenha uma outra palavra que o Senhor quer. Eu preciso achar. É essa daqui. 2 Coríntios 10. Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Derrubamos raciocínios, a mentalidade antiga vai ter que mudar, gente, vai ter que mudar. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante, é aquela segunda cabeça, que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo, não é o pensamento dos outros, é o meu, é o seu, é o nosso. O meu pensamento, todo pensamento, a obediência de Cristo. E então estaremos prontos para cumprir toda a desobediência. Quando for cumprida, para punir, perdão, toda a desobediência quando for cumprida a nossa, diga, a minha obediência. Quando eu cumprir a minha obediência, poderei punir toda a desobediência, em nome de Jesus. E eu queria selar, e eu achei bem interessante, quando eu fui pegar o meu pãozinho, eu até peguei um tiquinho daqui de cima, porque para vocês o Brasil está assim, ou o Brasil está ao contrário? Está faltando um pedaço aqui, nós precisamos orar pelo nosso norte. Mas Jesus, como Jesus foi partido, nós fomos para a cruz, somos crucificados com ele, o nosso Brasil também precisa ser crucificado com o Senhor, sepultado com ele, e o véu está se rasgando, e nós vamos abrir esses portais de glória sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Deus diz, Jesus falou, esse é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Castigo, nós merecíamos o castigo. Pelas nossas iniquidades, ele foi moído, e pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Aleluia. Comamos do corpo, do pão do nosso amado. Que haja redenção em nossas vidas, nossas famílias, nossa nação. Nós comemos e profetizamos a vitória dessa travessia. Comemos esse pão asmo, esse pão sem fermento que é Jesus. Aquele que nunca pecou, mas ele veio, ele desceu daquela glória e ele assumiu esse lugar. É como se ele entrasse para morar no chiqueiro junto com a gente. O cordeiro que foi morto pelos nossos pecados, nós comemos de ti, Senhor. Nós transicionamos da morte para a vida. Aquilo que ainda há de carnalidade do pecado em nós, nós deixamos para trás, deixamos na cruz e atravessamos para a novidade de vida. Em nome de Jesus. Engraçado, né? Que Jesus, ele antes de cear, ele parte o pão, ele dá um start do jantar, da ceia de Páscoa. Depois de cear, ele pega o cálice e diz assim, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nós bebemos em memória de ti hoje, Senhor. Bebemos do teu sangue, bebemos do teu DNA,
da tua vida que está no teu sangue. Bebemos e permitimos que o Senhor reestruture a nossa alma, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções. Nesse mês de Iyar, tempo de mudar as estruturas da alma, e nós entramos no teu tempo, porque o teu sangue pode nos levar para o passado, para o presente, para o futuro. Nós queremos estar exatamente onde o Senhor nos quer. Nós individualmente, nossas casas, nossas famílias, nossos ministérios e o nosso Brasil. Seja ele posicionado, o Brasil entra no tempo de Deus. Márcia entra no tempo de Deus. Haja uma nova mentalidade em mim. Nova estrutura de alma. Uma reestruturação, uma restituição, uma renovação, uma restauração. Um novo vigor que se traduza no meu corpo, em nome de Jesus. Lembra-te de nós, Senhor. Posiciona-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Lechaim. Estamos no tempo de Deus. No tempo de Deus. No tempo de Deus, em nome de Jesus. Conserta, Senhor, o tempo do Brasil. Reposiciona, Senhor, o Brasil no teu tempo. Nós não vamos ficar presos no luto do passado, nem na lama do passado, nem nas pérolas, nem no choro pelas pérolas perdidas. O Senhor é mais do que suficiente, o Senhor é mais do que capaz de libertar os porcos, de consertar as cercas, de fazer o chiqueiro se tornar um lindo pasto, um lindo jardim. O Senhor é mais do que capaz de trazer à tona todas as pérolas e posicioná-las no lugar certo. O Senhor é mais do que suficiente para encher o nosso cálice até o topo, até que ele transborde constantemente. Apesar das nossas falhas, o Senhor é capaz. Nós confiamos em Ti e rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, por esse tempo gostoso na Tua presença. Em nome de Jesus, pela Tua palavra, pelo Ministério Glória de Sião Internacional, pelo Ministério Casa da Glória, nós Te agradecemos, Deus. Alinha-nos, até mesmo este ministério com o Ministério Glória de Sião, Casa da Glória com Glória de Sião, que nós possamos, né, que a Casa da Glória está meio que aliançada e inserida na Glória de Sião, porque Sião, Nova Jerusalém, né? Tudo tem uma conexão. Alinha-nos, Senhor, para que estejamos corretamente posicionados para abençoarmos uns aos outros, em nome de Jesus. E eu te abençoo, meu amado, minha amada, que perseverou até aqui conosco. Eu te abençoo em nome do Pai, e do Filho e do Santo Espírito de Deus. Você vai atravessar com graça, você vai atravessar de vez em quando andando sobre coisas, como Jesus fez andando sobre as águas. E ao pisar, você com Jesus vai fazer restauração nesse lugar. E ainda que seja um ermo, haverá um lindo jardim. Quando você olhar para trás, você vai ver o resultado do teu sofrimento, das tuas lágrimas, das tuas guerras, porque você está abrindo caminho para subir essa montanha. E Deus está transformando toda a atmosfera ao transformar o som que Ele está colocando em ti, o som da adoração que Ele está colocando em ti. Libere, libere, libere. E você verá transbordar águas vivas do teu lar, da tua casa, para todas as pessoas que você encontrar hoje, nessa semana, nesse mês, nesse ano de travessias, em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom, queridos. Bom almoço a todos.